E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bem, então, na semana passada a gente falou sobre o finalzinho do basquete. Passei para vocês os fundamentos e na outra aula tinha passado também os sistemas de defesa. Então a gente encerra o basquete, a parte tática do basquete técnica já foi passada e hoje a gente vai dar seguimento aos transtornos alimentares. Hoje eu escolhi para a gente iniciar esse transtorno, que é a bulimia. A bulimia, a gente tem que saber, primeiramente, o que, que é e o que, que é causado, como que funciona esse transtorno, para a gente ter uma noção e a gente aprender um pouquinho sobre isso hoje. Tá bom? Então vamos lá. Bulimia é um transtorno alimentar característico por pessoas que comem uma grande quantidade de alimentos em um período curto de tempo e é como se fosse uma compulsão alimentar, não tem meio controle do que está acontecendo. E isso gera comportamentos e alguns métodos aí que vocês vão ver no decorrer da aula de hoje, que é uma alimentação rápida e curta com alta ingestão de calorias e depois o processamento de um vômito ou alguma coisa para expulsar esse alimento que ela comeu. Tudo isso para ter o controle do peso dela. Então ela faz todo esse processamento de alimentação exagerada e depois o vômito para tentar manter o peso que ela tem para a imagem corporal dela. Outra característica da bulimia é que as pessoas começam a comer até 4 a 5 mil calorias de uma vez só. E aí, por essa alta quantidade de calorias, ela tem que. Acontece o quê? A pessoa fica com vergonha pelo excesso. É porque é como se fosse a pessoa não tivesse comido por umas 2, 3 semanas seguidas e a pessoa devora aquilo ali em pouco tempo. Só que é uma quantidade elevadíssima de calorias. Isso devido às vezes à ansiedade, algum problema emocional que ela passou. Ou uma situação também que causou muito estresse, tipo um pânico. De repente a pessoa teve um assalto na casa dela, um exemplo, e aí ela ficou muito nervosa, ela vai lá e devora a comida. Tá? E aí depois que ela faz todo esse processamento alimentar, ela vai no banheiro e põe o dedo na garganta e vomita tudo que ela comeu. Tá? Às vezes as pessoas usam alguns também, uso de remédios, diuréticos, para aumentar a saída de líquido que a gente tem no corpo, então aí a gente faz o controle do peso melhor. A pessoa sempre tenta manter a faixa de peso normal. Tem pessoas que têm um pouquinho mais de peso e às vezes a pessoa tem um pouquinho a menos de peso. Então assim, normalmente essas pessoas que têm bulimia, esse transtorno, elas têm um peso normal. Não é nem gordinha nem magrinha. Então ela mantém esse peso dela também com todo esse processamento. Esse transtorno é mais comum em mulheres, tá? 90% dos casos são mulheres, mas homens também têm esse transtorno, tá? Depende muito do que está passando na vida emocional da pessoa. E quando elas fazem essa alimentação rápida em alimentos, o que acontece? Esses alimentos são ricos em lipídios, que são as gorduras, e açúcar, que é a glicose do nosso corpo. Um exemplo bem prático e fácil é, por exemplo, a gente vai nessas franquias de lanches que a gente tem aqui em todo mundo e come três lanches, dois potes de refrigerante lá muito grandes e às vezes uma sobremesa também com sorvete. Então a quantidade de caloria que tem ali é imensa. Por exemplo, vou pegar um exemplo de 1.500 calorias aí num lanche com esse combo, a pessoa às vezes come 2, 3 de uma vez só, num período curtinho de tempo. Curto de tempo, tá? E sempre eles comem isso aí, por exemplo, eu comprei esses lanches, eu subo no meu quarto, fecho a porta e devoro tudo que está acontecendo lá. Nesse período, escondido, não deixo ninguém ver, pra não ter problema depois de falar assim, como eu estou comendo bastante. E esse desespero na hora da comida é essa forma impulsiva, então a pessoa não está nem vendo, está comendo, 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 e de repente quando ela se viu, ela terminou de comer os 3 pacotes desse combo de alimentação. Então o índice calórico foi lá nas alturas e ela nem percebeu. O que eu falo que é uma montanha russa? Porque tem períodos do dia que ela vai fazer isso, essa alimentação com excesso de calorias, e tem horas do dia, ou períodos do dia, ou períodos da semana, que ela vai fazer uma dieta altamente restritiva. Então ela vai estar variando de ingestão de 4.000 calorias, fazendo esse processamento, esse ciclo e depois vomitando, e depois ela faz uma ingestão de, por exemplo, somente tomate e alface, então o baixo índice calórico, para tentar manter o peso dela, sempre pensando nisso, que na bulimia a pessoa sempre tem para manter o peso dela. Essa compulsão pode acontecer porque às vezes a pessoa está camuflando o que está acontecendo na vida dela.
eu passei por um nervoso agora, então eu vou lá comer agora, porque daí eu evito esse sintoma de depressão, sistema negativo, essas coisas assim. Esses efeitos negativos de culpa são quando a pessoa come muito e aí ela fica, nossa, come muito, então agora eu tenho que pegar e vomitar o resto que faltou. Isso também acontece por falta de controle da pessoa, que ela não consegue se controlar devido à impulsividade que ela está tendo. Então ela passou esse impulso aí, ai meu Deus, eu preciso comer, e vai lá, come um monte, e aí vem esse sentimento de culpa depois. Acontece também que a pessoa tem a baixa autoestima, ela fala, eu vou comer mesmo, eu vou morrer, não quero mais minha vida, eu não me amo, preciso de outra coisa. E normalmente essas pessoas têm algumas frases pré-determinadas. Por exemplo, tem alguma coisa errada comigo, eu não sou normal, ninguém me ama, eu sou imperfeito, eu não consigo me controlar. Mais ou menos isso, essas frases que a gente ouve diretamente aí com as meninas, às vezes aconteceu alguma coisa, terminou com o namorado e a gente ouve direto essas coisas. Então é uma característica também da bulimia. E quando ela tem essas características, ela não gosta de ajuda e ela não procura ajuda, porque para ela tá normal. Tudo que ela tá fazendo é um ciclo normal, que é assim mesmo, e é assim que ela vai se controlar nessa fase de período de controle de peso. Essa compulsão sempre vem com um período depois, pós-compulsão de compensação, que daí são ingestão de alimentos, que está aqui a compulsão, e depois vem a parte dos vômitos, que é para tentar manter o peso dela. E isso pode acontecer até 20 vezes por dia, que já tem casos, né? Já foi relatado isso. Normalmente, depois eu vou mostrar uma tabelinha ali para frente que tem a quantidade por dia desses casos, e aí são classificados. Por que acontece isso aqui? Porque ela faz essa ingestão exacerbada de alimentos e aí o que acontece? Ela se sente estufada, porque tem muita comida ali, o estômago não é feito para isso. E aí ela vai, vomita tudo e aí ela se sente, agora eu tô libertada, eu não vou engordar porque eu vomitei tudo, não vou ter nenhuma absorção desses alimentos que eu fiz a ingestão. E aí, além disso, a pessoa ainda tem a capacidade de fazer tudo isso aqui, ó. Usar laxante, que é praticamente para você ir no banheiro e eliminar tudo que você tem no intestino. Diurético para diminuir a quantidade de água que você tem. Essas dietas restritivas que eu estava falando para vocês, que é só comer alface, ou só comer tomate, ou não comer quase nada. Ficar muito tempo em jejum também. Hoje eu vou jejuar o dia inteiro, não vou fazer nada de alimentação. E além disso, olha que extrema, que piora que eles vão ter. Além de ele estar usando laxante, que está diminuindo o que você tem de alimento, usando diurético, diminuindo a quantidade de água, fazendo uma dieta que você não tem nenhuma caloria, não tem no que usar, fazendo jejum, e aí a pessoa vai lá e faz um monte de exercício que você vai precisar de energia para ter gasto. E aí gerou a bomba atômica, né, pessoal? Isso aí só vai dar problema depois. Então as pessoas gostam de exercício por quê? Porque elas são envolvidas totalmente com o peso e com a forma física. Então elas fazem essa adesão aí aos exercícios e essas dietas para manter essa forma. Porque que ela vê uma imagem irregular do que ela está vendo na realidade. Então ela se olha no espelho e vê, eu tô gordinha, eu tô muito magra, eu preciso de alguma coisa. Nunca tá legal. Então sempre é uma imagem distorcida. Eles têm também a autocrítica muito alta, então qualquer coisinha, meu cabelo não tá bom, meu cabelo não sei o que, minha perna tá muito fina, eu preciso aumentar. Então, altamente crítica. E a tabela que eu falei para vocês é essa aqui. Então, se acontece um ciclo de comer impulsivamente e depois vomitar, isso é um ciclo. Se acontece uma vez ou até 3 vezes por semana, então é um ciclo leve de bulimia. Pode acontecer um ciclo moderado, né? Que é quando tem de 4 a 7 episódios por semana, ou grave, de 8 a 13, e extremo, que é de 14 ou mais episódios por semana. Então, já tem casos de até 20 por semana, então já está no extremo. Quanto mais episódios que você tem desses ciclos, pior é para você, e pior vai ser depois do tratamento para sair desse transtorno.